Olá, seja bem-vinda a mais ensinamentos do livro Ou Você Perdoa ou Você Adoece. E hoje nós iniciamos o quarto capítulo, que tem o título Qual é a consequência de não perdoar? Vamos lá? O perdão é uma necessidade vital, uma condição indispensável para termos uma vida em paz com Deus, com o outro e com nós mesmos. Gente, quantas inquietudes temos no dia a dia, o quanto que falta paz no nosso coração, paz na nossa vida. Quem nunca desejou paz, estar em paz, sentir em paz? Às vezes a gente não tem paz nem com nós mesmos. E às vezes temos que lidar com o outro, onde nós não queremos, nós evitamos o outro. Nós fugimos da situação com o outro, porque a gente quer paz, uma fuga, acreditando que a gente vai ter paz. Mas se você quer ter paz contigo, com o outro e com Deus, perdão é uma condição indispensável. Quanto que a inquietude já bateu ali dentro de você, já tocou dentro de você e você não encontrou um lugar dentro de você, um lugar seguro, um ambiente de paz consigo. E olhando para o outro, o quanto que você já evitou o outro, né? Querendo ter uma falsa paz. Não vou enfrentar isso agora, não quero lidar com isso agora. Mas a situação ainda está para ser resolvida. E às vezes nós nos enganamos com uma paz temporária, digamos assim. Então, ter uma vida de paz com Deus, paz consigo, paz na alma, um lugar dentro de si com paz, paz com o outro, está relacionado a perdão. Uma vez que somos falhos pecadores, estamos sujeitos a erros. Por essa razão, nós temos motivos e queixas uns contra os outros. As pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos pessoas. Veja bem, somos falhos. As pessoas nos decepcionam, nós decepcionamos as pessoas. Não precisa ser algo grandioso, pode ser algo do seu dia a dia mesmo. Às vezes você se decepciona com o outro, com uma situação, com uma circunstância, e você não enfrenta aquilo, você foge daquilo. Você imagina ter uma paz temporária por não enfrentar aquela situação. E aquilo dentro de você também, não existe um lugar, não existe uma paz dentro de você. Consequentemente, não existe uma paz com Deus. É impossível termos uma vida cristã saudável sem o exercício do perdão. Mas temos dificuldade em perdoar, porque exercemos muito pouco essa área do perdão. Perdoar é perder. Somos treinados para competir. Ganhar significa ser respeitado. Neste contexto, perdoar é se mostrar fraco, porque dentro de cada um de nós há o desejo da desforra. Em nossa cidade são comuns situações de violência inacreditável, mas não serão para sempre. Ficamos imaginando um ser humano capaz de fazer certas coisas. E aí vem o desejo de vingança, de colocar em cena o famoso olho por olho, dente por dente. É a clássica lei de Talião. É uma expressão que vem do latim, de tal qual. Tal isso, tal aquilo. Talião não era um lugar, mas uma expressão latina, tal e qual. O desejo de dar o troco aparece no mundo da universidade, no mundo da concorrência, no mundo religioso. E vem em vários outros. O líder indiano Mahatma Gandhi foi uma pessoa que pensou na possibilidade de enfrentamento da violência sem violência, como a resistência pacífica. Isso não quer dizer não à inação, ao conformismo, mas ao combate da violência sem o uso da mesma violência, da violência idêntica. Ele dizia, olho por olho e o mundo fica cego.
parafraseando olho por olho e dente por dente, em Êxodo, capítulo 21, versículo 24. Fala exatamente isso. Olho por olho e o mundo fica cego. Eu diria que todos ficam cegos e banguelas. Nós precisamos ter mais inteligência para enfrentarmos as situações que nos levam a pensar que a alternativa seja dar o troco. Ele relacionou perdão à inteligência. A alternativa não é o dar o troco na mesma moeda. Quem não perdoa não pode adorar a Deus, nem mesmo trazer a sua oferta ao altar. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Mateus capítulo 5, versículo 23. A falta do perdão decorre muitas vezes não só da falta de uma vida convertida ao Senhor, como também da falta do conhecimento bíblico maior e dos princípios que a palavra de Deus traz sobre o assunto. Em Mateus, no capítulo 18, versículo 15 e 21, Jesus fala da necessidade da disciplina na igreja, no contexto de problemas de relacionamento. Ofensa entre irmãos. Veja bem, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Ou seja, resolvam os dois. Se ele te ouvir, ganhastes o teu irmão. Se, porém, não ouvir, toma contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dizei à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considere como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes à terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligados no céu. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Os defeitos e falhas de alguns irmãos não devem ser desculpa para a gente fazer o que Deus ordena. Muitas vezes nós somos ofendidos, exigimos que aquele que nos ofendeu procure reparar o erro. Mas no texto de Mateus, capítulo 18, do versículo 15, diz o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ele e ti só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Segundo o ensino de Jesus, cabe ao ofendido a iniciativa da solução do problema. Ele cita Levíticos capítulo 19, versículo 17 e 18. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não aborrecerás a teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, e nele não sofrerás pecado. 18. Não te vingarás, nem guardará ira contra os filhos do teu povo, pois amará o próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, nesses conflitos pessoais, o rancor, o desejo de vingança, eles são mostras da amargura da vida de um ser humano. Lembre-se que nem sempre quando somos ofendidos, o outro tem consciência disso. Depende muito do estado de espírito que nós estamos, da circunstância que nós estamos, do ambiente. Somos pessoas diferentes, às vezes estamos em estados de espíritos diferentes, em circunstâncias diferentes.
Às vezes temos conhecimentos diferentes, não temos a percepção. Então, por isso, é importante você lembrar que cabe ao ofendido buscar o perdão. A expressão que encontramos no texto traz um segundo princípio: vai arguí-lo. O termo arguir em português tem um sentido muito forte, negativamente, pois nos induz repreender, verberar, condenar com razões. Mas não é esse o sentido no termo original. O texto citado traz contigo o sentido de resolver o assunto usando a compaixão, atitude razoável, inteligente, paciente, compassiva, altruísta. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Tem o sentido de solução do problema e não do seu agravamento. Os envolvidos na ação, o texto diz, entre ti e ele só. O alvo primário na ação, o alvo primário na instrução de Jesus é que deve haver solução de problemas sem a interferência de terceiros. Quando possível, sempre é melhor que os casais resolvam seus problemas entre si. Olha só, eu fui ofendida. Isso fez com que eu trouxesse sentimentos dentro do meu coração, do meu corpo, que não me agradam, que não me fazem bem. Mas eu não posso me esquecer que cabe a mim tratar essa situação com quem me ofendeu. E não esperar que ele me peça desculpa ou que ele tenha percepção. Porque nem sempre a pessoa que me ofendeu, ela tem essa consciência. Porque somos diferentes, agimos de formas diferentes. Às vezes a forma com que ela fala, se expressa, é uma ofensa para mim. Às vezes a circunstância, o estado de espírito da pessoa, faz com que ela não perceba que ela me ofendeu. Então cabe a mim buscar resolver essa situação. E quando fala cabe a mim buscar resolver, é entre eu e ele, sem envolver outra pessoa. E às vezes a gente tem muito disso, né? No dia a dia, situações comuns. Aconteceu uma situação que pode ter te chateado e antes de você resolver com seu irmão, você comenta com o terceiro. Então, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. E se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Se você foi ofendido, vá lá no ofensor, resolva com ele. E se ele compreender, se ele entender, se você o perdoar, você ganhou o seu irmão. O alvo primário da instrução de Jesus é de haver solução de problemas, sem a interferência de terceiro. Quando é possível, é melhor que os casais resolvam os problemas entre si, sem a intervenção de terceiros. O que muitas vezes nos vemos, contudo, são os problemas dos pais, dos tios, dos vizinhos, dos amigos. Tamanha divulgação que eles fazem, em vez de resolver, somente piora a situação. O texto ensina que quando não há como solucionar o problema entre ambos somente, então cabe outros passos que devem ser dados com cuidado. Leva para o conhecimento de duas testemunhas. Refere-se ao texto de Deuteronômio, capítulo 19, versículos 16 e 17. O princípio de buscar a solução à paz continua, agora sob a intervenção de uma ou duas pessoas, de comum aceitação entre ambos. Quem não perdoa tem suas orações interrompidas. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas em entendimento, dando-lhe honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidos as vossas orações. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 6. Quem não perdoa, nem mesmo pode receber o perdão de Deus. Quem não perdoa, adoece fisicamente, emocionalmente e espiritualmente.
Quem não perdoa é entregue aos verdugos da consciência. Verdugos são torturadores. Em outras palavras, quem recusa perdoar passa por grande sofrimento, seja qual for a forma que ele assuma, seja ele emocional, espiritual ou físico. Algumas pessoas têm sugerido que essa passagem se refere ao inferno, onde tanto os torturadores como os torturados são mantidos. Entretanto, isso não pode ser verdade, porque o inferno é para sempre. Felizmente, Jesus deu um limite de tempo ao homem que não perdoou. Irado, seu Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Para Jesus, o perdão é uma dívida, algo que devemos a outra pessoa, porque nós mesmos recebemos o perdão incrível. Jesus relatou essa parábola. O autor disse que isso não é uma parábola, isso é uma hipérbole. E ele disse ainda que é como se pintasse um quadro vívido de miséria causado pela falta do perdão, e que independentemente do significado de torturadores, o melhor seria não passar por essa experiência. Perdoar é o centro do cristianismo. Sem perdão não há cristianismo. A evidência da macieira são as maçãs. A prova da mangueira são as mangas. A evidência do cristianismo é o perdão. O perdão, portanto, não é uma opção para o crente, mas uma necessidade imperativa. Uma pessoa que nutre mágoa no coração, ela não é feliz. O ressentimento é autofagia, é autodestruição. Guardar mágoa é a mesma coisa que o indivíduo beber um copo de veneno, pensando que é o seu desafeto que vai morrer. Nenhum calmante químico pode aquietar a alma dessa pessoa desassossegada pela mágoa. Nenhum prazer deste mundo pode aliviar a dor de um coração ferido pelo ódio. A mágoa produz muitas doenças. Quem não perdoa adoece física, emocionalmente e espiritualmente. Mas o perdão traz a cura completa para o corpo, a felicidade plena e para a alma. E assim finalizamos os ensinamentos do 4º capítulo com o tema Qual é a consequência de não perdoar? E aí, enquanto eu estava discutindo esses ensinamentos, lendo alguns trechos do livro aqui, me veio à memória várias lembranças de um momento muito difícil da minha vida. Um momento que eu fui extremamente ofendida. Isso me gerou uma mágoa muito grande, me gerou um desejo grande de vingança. Eu criava na minha mente, eu planejava na minha mente momentos de vinganças. Na verdade, eu acho que eu visualizava tanto na minha mente as vinganças que eu tive por um longo período sonhos. Eu tinha sonhos onde eu me vingava. Eu era agressora e eu fazia tudo aquilo com muita razão. E eu senti uma depressão muito profunda, muito mesmo. Eu praticamente não saía de casa, eu não queria ver ninguém. Eu me isolei de uma forma muito grande. Eu senti um sono, uma angústia, eram muitos sentimentos ruins. Eu sabia que eu precisava perdoar. Eu sabia, mas eu não tinha esse entendimento profundo, qual que é a razão de não perdoar. Eu não tinha. Eu fui ter esses ensinamentos mais profundos quando eu conheci esse livro, quando eu participei do seminário, quando eu decidi. Porque quando eu decidi, na minha mente, isso ficou mais claro para ouvir, para aceitar. Então, por mais que eu tinha a consciência, conscientemente, eu sabia disso e tinha que eu tinha que fazer, e sozinha eu não conseguia,
né? Porque o perdão, ele não vem de você, o perdão verdadeiro, ele vem de Deus. Eu acabei demorando muito tempo para fazer isso, para que isso acontecesse. E aqui no livro fala que quem não perdoa adoece fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E eu tive exatamente essas 3 doenças. Eu entrei num quadro de depressão profunda, eu desenvolvi a obesidade e eu desenvolvi uma outra doença que, se eu soubesse, eu teria resolvido isso de uma forma mais rápida. Mas naquela época eu agi com os conhecimentos que eu tinha. E eu, conscientemente, eu sabia que eu tinha que perdoar. Eu sabia que nós tínhamos que perdoar qualquer situação. O meu racional falava isso para mim, mas eu não conseguia. Eu só tinha desejo de vingança, eu só visualizava a vingança. Deve ser por isso que eu sonhava com tantas vinganças. Eu vivi um mês de uma tribulação tão grande que praticamente eu lembro de sonhar todos os dias me vingando. Eu amanhecia cansada, eu era agressora no meu sonho. E hoje eu percebo que eu fui vítima de toda a situação, fui vítima de mim mesma. Graças a Deus por buscar, por procurar, por sofrer tanto. Em um determinado momento da minha vida apareceu a oportunidade de abrir minha consciência para o perdão, de decidir perdoar. Eu sofri tanto, por tanto tempo, mas mesmo na dor, eu tinha consciência que eu tinha que perdoar e eu buscava pelo perdão. Isso acabou acontecendo, mas ele aconteceu verdadeiramente quando eu decidi perdoar, quando eu decidi com o meu corpo, com a minha alma, com todo o meu espírito, com toda a minha força. Veio para mim entendimento de uma forma diferenciada, um desejo no coração de uma forma diferenciada. E eu sou grata a Deus por esses ensinamentos. Graças a Deus, o que me veio aqui foram lembranças só pela necessidade de compartilhar com vocês uma experiência e dizer para você que, se você tem algo para perdoar, busque pelo perdão. E graças a Deus essas lembranças vieram para eu falar para você: se você tem algo para perdoar, decida pelo perdão, busque pelo perdão. Não espere você adoecer fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Não espere você criar doenças que para a medicina não tem cura e você tem que lidar com isso. Então, perdoe com todo o seu coração, perdoe com a sua alma, perdoe com a sua vontade, para que você esteja livre. Perdoe por amor a você. Eu vivi muito tempo em estado de vítima e qualquer um que olhasse para aquela situação ia me dar razão, porque os ofensores realmente me ofenderam. E era muito fácil as pessoas próximas a mim, que me amavam, concordar com isso. Mas esses ofensores eram apenas pessoas que precisavam me ensinar algo. E que pena que eu demorei tanto tempo para compreender e para resolver. E ao mesmo tempo, gratidão por tudo isso acontecer, porque isso trouxe um crescimento tão grande na minha vida. Então essa é a dica que eu falo para você. De repente eu já passei por um caminho árduo e ele foi longo. E o que eu quero dizer para você é para você não prolongar o seu caminho. Se você está ouvindo isso aqui, não é por acaso. Então pega essa dica e trabalhe o perdão no seu coração, antes que você fique doente fisicamente, mentalmente e espiritualmente. Tratar tudo isso leva muito tempo. Esteja em paz. Como é bom estar em paz. Ter um lugar de paz dentro da gente. Estar em paz conosco, mesmo que aconteçam todas as tribulações lá fora. Como é bom ter paz. E principalmente, o mais valioso, estar em paz com Deus. Isso que eu tenho para dizer para você. E eu te espero amanhã para mais ensinamentos grandiosos, para que a gente possa cada vez mais aprender o perdão dentro da palavra, se aproximar de Deus e se aproximar dessa decisão de perdoar.
Um beijo grande para você. Continue se amando. Ame a cada dia mais. E busque